Quando um conflito parece não ter saída, a primeira imagem que geralmente vem à mente é a de um tribunal, de uma briga judicial. Mas e se existisse uma alternativa mais construtiva? Mergulhando em nossas fontes, vamos entender hoje como a mediação pode ser essa alternativa. Pois é, desentendimentos acontecem o tempo todo, né? Pode ser com um vizinho por causa do barulho, com um sócio na empresa ou até mesmo dentro da família. E a tendência quase que natural é pensar que a única solução possível é uma batalha nos tribunais. Só que, na verdade, existe uma outra porta, uma alternativa muito poderosa que foca na colaboração e não no confronto. Ok, para entender por que essa alternativa é tão relevante, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar para o problema que muita gente enfrenta com o sistema de justiça como a gente conhece. Pensa só, o sistema tradicional é muitas vezes lento, caro e não só no bolso, né? O custo emocional de um processo pode ser altíssimo. E, o mais importante, ele é adversarial. Ele é construído sobre o que se chama de cultura da sentença, onde o objetivo é sempre ter um vencedor e um perdedor. O resultado? Relacionamentos que muitas vezes são destruídos para sempre. E aí que a coisa fica interessante. Vendo todos esses problemas, vários pensadores da área do direito começaram a reimaginar o próprio acesso à justiça, o que levou a uma ideia bem inovadora. E essa ideia genial é a do Fórum de Múltiplas Portas. A grande sacada aqui foi parar de pensar no fórum como um lugar com uma entrada só, a do processo judicial, e começar a enxergá-lo como, um centro de triagem, que consegue olhar para cada caso e direcionar para a solução mais adequada. E essa comparação aqui, resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, o tribunal adversarial, onde um juiz decide. Do outro, a mediação colaborativa, onde as próprias partes decidem. É a diferença fundamental entre ficar preso aos erros do passado e focar em construir soluções para o futuro. Tá bom, mas na prática, como é que isso funciona? O que acontece de verdade quando alguém escolhe passar pela porta da mediação? O processo é todo estruturado, não é uma conversa solta. Começa com uma abertura, onde o mediador explica as regras do jogo. Depois vem uma fase essencial de diálogo, em que cada um pode falar sem ser interrompido. E a partir daí, o processo avança, explorando os interesses de cada um, negociando até chegar a um acordo que seja bom para todo mundo. E para que tudo isso funcione, o processo todo se apoia em 4 pilares fundamentais. A confidencialidade, para que as pessoas se sintam seguras, a imparcialidade do mediador, que não está ali para tomar partido, a voluntariedade, porque ninguém é obrigado a estar ali, e, o mais importante, a autonomia das partes, porque a decisão final é sempre delas. A mediação é tão eficaz porque ela ajuda a quebrar o que as nossas fontes chamam de espirais de conflito. É aquela situação clássica, sabe? Uma ação leva a uma reação, que leva a uma reação ainda maior, e quando a gente vê, ninguém nem lembra mais por que a briga começou. O foco virou só responder à última provocação. E a peça-chave para fazer essa engrenagem toda girar, para quebrar essa espiral, é, sem dúvida nenhuma, a figura do mediador. E aqui é fundamental entender o seguinte: o mediador não é um juiz. O papel dele não é dar uma sentença, não é dizer quem está certo ou errado. Ele é, na verdade, um facilitador neutro da comunicação. Para isso, ele precisa de algumas competências bem específicas. A primeira é a competência emocional. É a capacidade de se manter calmo no meio do caos, de ouvir uma ofensa não como um ataque, mas como um pedido de ajuda, de compreensão. A segunda é a competência comunicativa. O mediador é um verdadeiro tradutor. Ele consegue pegar uma acusação e transformar num pedido. Ele consegue enxergar a necessidade por trás da agressividade e ajuda a reformular tudo isso em um diálogo que seja produtivo. E por fim, a competência criativa. É a habilidade de ajudar as pessoas a saírem da caixinha, a enxergarem opções e soluções que elas, sozinhas no meio do conflito, talvez nunca conseguissem ver. Mas afinal de contas, qual é o objetivo final de todo esse processo? A resposta está num conceito fundamental: o poder da autodeterminação. O grande objetivo da mediação é o que se chama de empoderamento. E o que é isso? É basicamente restaurar o senso de valor e de poder da pessoa. É dar a ela ferramentas para que ela não só resolva aquele problema atual, mas que também consiga lidar melhor com os conflitos que vierem no futuro. E isso nos leva à ideia mais poderosa de todas, que vem direto do nosso material de base. Na mediação, as pessoas envolvidas são as protagonistas da sua própria história. Elas não são coadjuvantes esperando a decisão de um terceiro. São elas que escrevem o próprio final.
E quando a gente devolve esse controle, esse protagonismo para os indivíduos, olha que interessante, a gente começa a transformar a sociedade como um todo. A gente sai daquela cultura da sentença, da briga, e caminha para uma cultura da pacificação. No fim das contas, a mediação deixa uma reflexão muito forte pra gente, né? E se o nosso foco mudasse? E se em vez de a gente se preocupar só em ganhar uma discussão, a nossa preocupação fosse de fato resolver um problema? É um caminho que nos convida a valorizar a colaboração e a preservação dos relacionamentos acima de tudo.